pessoa de Jesus Cristo. Não existe um assunto melhor de se comentar, de se falar, como falar de Jesus. Então, livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus, livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Querido amigo ouvinte do Evangelho, essa palavra aqui, esta profecia, essa palavra profética, refere-se ao ministério do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, uma vez, ele leu essa passagem, estando ele na sinagoga. Nós vamos encontrar isso no livro de Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19. Jesus está aqui lendo essa passagem, porque esse aqui era realmente o ministério do Senhor Jesus. Pregar boas novas aos quebrantados, a proclamar libertação aos cativos, pôr em liberdade os algemados. Nós vemos aqui que a pregação do Evangelho, a pregação das boas novas, está aqui associada à libertação, à liberdade. E quando nós falamos de liberdade, entendemos que as pessoas hoje têm um conceito muito errado sobre liberdade. As pessoas acham que ter liberdade é sair por aí e fazer o que quiser, sem se preocupar com as consequências que aquilo vai te trazer. Então as pessoas têm um conceito totalmente errado do que é a liberdade, e muitas pessoas estão enganadas achando que são livres, mas de fato não são livres. A palavra do Senhor Deus diz que aquele a quem você obedece, a este você é servo. Se você obedece então a Deus, você é um servo de Deus. Se você vive obedecendo ao pecado, então isso quer dizer que você é um servo ou um escravo do pecado. Se você é um escravo do pecado, isso significa dizer que você ainda não é livre. Mas a palavra do Senhor fala que o ministério do Senhor Jesus Cristo é proclamar libertação aos que estão cativos e pôr em liberdade os algemados. Nós vemos que hoje em dia as pessoas têm se enganado. A palavra do Senhor Deus diz em Provérbios capítulo 14, versículo 12: há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o fim deles são caminhos de morte. A palavra do Senhor Deus conta ali a história de Ló e Abraão. Ló era sobrinho de Abraão e eles viviam juntos no mesmo lugar, no mesmo espaço, até que um dia os dois tiveram que cada um escolher o seu próprio caminho. Então a palavra do Senhor Deus diz que Ló, olhando as campinas verdes do Jordão, ele ficou maravilhado com a beleza daquele lugar, e ele disse: é para lá que eu vou, e foi para lá juntamente com a sua família. E nós lemos no livro de Gênesis que aquele lugar era exatamente onde ficava a cidade de Sodoma e Gomorra, cidades que foram destruídas porque o pecado estava ali de uma maneira insuportável, e Deus mandou que Ló saísse de lá juntamente com a sua família. Então, amigo ouvinte do Evangelho, o pecado, ele não mostra o seu lado mal, ele só mostra o seu lado bom. Ele não mostra as consequências que você vai ter depois que pecar. O pecado só se mostra com a sua bela aparência, assim como as campinas verdes do Jordão, que pareciam belas e bonitas, mas por causa do pecado aquelas duas cidades foram destruídas. E a verdade é que isso é o que o pecado faz com o ser humano. Ele destrói a vida das pessoas. Nós vemos como resultado muitos lares estão sendo destruídos, muitas vidas estão sendo devastadas. Eu acredito que talvez na história do Brasil nunca a juventude viesse morrer tantos jovens como nos dias de hoje. Muitos jovens, querido amigo, estão morrendo, estão se autodestruindo porque estão caminhando por um caminho errado, um caminho de morte, um caminho que não leva a lugar nenhum, a não ser ao abismo. Nós vemos então, meu querido amigo ouvinte da palavra de Deus, que as pessoas têm seguido caminhos de morte, achando que estão seguindo caminhos bons, caminhos de vida.
E é isso que o mundo apresenta para você, é isso que o inimigo apresenta para você, que você está bem, de que você deve continuar assim, de que, ora, se você está se satisfazendo, por que não continuar pecando? É isso que o mundo tem mostrado para você. Ora, se isso te deixa feliz, o que é que importa? Ora, para que você precisa saber o que Deus está pensando sobre isso? Por que você precisa de Deus? Ora, você não precisa saber se a maneira que você está vivendo está ou não agradando a Deus. Você não está sendo feliz assim, dessa forma? Então continue assim, continue na vida de pecado. Olha, Deus não se importa, basta você saber que Deus está lá e que você está aqui. Você não precisa saber qual é o plano de Deus para a tua vida. Não, você não precisa saber qual é o propósito de Deus para a tua vida. Então as pessoas vão se enganando com isso e vão crendo em uma falsa paz, em uma falsa alegria, vão vivendo uma falsa liberdade, a falsa liberdade que o mundo apresenta para fazer você pensar que você é livre, de que você está bem, de que você está feliz. Mas a verdade, meu querido amigo, que só existe liberdade verdadeira através do Filho de Deus, pois a palavra de Deus diz que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então isso quer dizer que uma liberdade fora da pessoa bendita de Jesus Cristo é uma falsa liberdade, é uma falsa paz, é uma falsa alegria. Em contramão, as pessoas muitas vezes têm a mania de acreditar que aquele que segue a palavra de Deus, aquele que anda segundo a palavra de Deus, você dizer hoje que crer na Bíblia, eu acredito sim na palavra de Deus, que tudo que está aqui é a palavra do Senhor Deus, é a verdade. As pessoas dizem o quê? Essas pessoas aí, elas estão se enganando. As pessoas acham que é Bíblia, palavra de Deus, seguir a Bíblia, seguir a palavra de Deus. Ora, você está se enganando. Olha, deixa esse negócio de Bíblia, deixa esse negócio de seguir a palavra de Deus. As pessoas têm mania de acreditar que a Bíblia aprisiona as pessoas, de que a Bíblia aliena as pessoas, de que as pessoas estão pregando a palavra só com a intenção de enganar os outros. Meu querido amigo, é claro que existem pessoas então que têm a má índole e que usam a palavra de Deus para os seus próprios interesses, sim, mas nós estamos falando aqui de um evangelho puro. Nós estamos falando aqui do evangelho genuíno, do evangelho do qual eu estou pregando. Para mim não importa quem está então usando a palavra de Deus para enganar as pessoas. Para mim o que importa é a palavra de Deus, é o evangelho puro, é o evangelho que transforma, é o evangelho verdadeiro, é o evangelho que não busca os próprios interesses então do pregador, mas que busca sim mostrar a verdade e a realidade da palavra de Deus. É assim, meu amigo, que nós vemos o evangelho de Cristo Jesus. Então as pessoas acreditam que o evangelho ele só serve para enganar, que a Bíblia é coisa para enganar as pessoas. As pessoas têm essa mania, este pensamento. Mas eu vi um pregador falando certo dia, eu concordei plenamente com ele. Ele disse assim: olha, o evangelho ele liberta as pessoas, porque ele mostra às pessoas quem elas realmente são. E eu concordei plenamente com ele. Sabe por quê, amigo ouvinte? Porque o evangelho ele não nos deixa enganado. Não é como o pecado que deixa você enganado, achando você pensar que está tudo bem, fazendo você pensar que você é livre de verdade. Mas o evangelho ele nos mostra a nossa condição de pecadores, que nós somos pecadores e que nós precisamos sim do Senhor Jesus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É isso que o evangelho mostra, que nós somos pecadores e que nós precisamos sim do Senhor. Nós precisamos perguntar qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos nos perguntar se a maneira no qual estamos vivendo está agradando ao Senhor Deus. Nós precisamos sim, meu amigo de Deus. É isso que o mundo faz você pensar, de que você é livre, que você é feliz e de que você não precisa de Deus. Mas o que o evangelho mostra e que todos pecaram, é que todos somos pecadores e que nós somos carentes da misericórdia de Deus. Nós precisamos da misericórdia de Deus, porque pelo contrário nós seremos condenados, nós morreremos nos nossos próprios pecados. Os nossos próprios pecados nos levarão à destruição e à morte. Mas o Senhor Deus ele apresenta aqui o caminho da vida. Ele diz: eis que ponho perante ti a vida e a morte, escolhe pois a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então o Senhor Jesus ele aponta o caminho e ele diz assim: eu sou o caminho,
caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, querido amigo ouvinte do Evangelho, liberdade plena, vida plena, paz de verdade, é a paz que o Senhor Jesus Cristo oferece. Ele diz: a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou, não é como o mundo dá. Então, amigo ouvinte do Evangelho, esta é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, ele diz assim: digna esta palavra, fiel e digna esta palavra de toda a aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E se você for ver na vida de Paulo, que antigamente era chamado de Saulo, ele não era um homem irresponsável, que vivia na libertinagem, mas ele era um homem cumpridor da lei, ele cumpria rigorosamente a lei, ele era um fariseu. Então, por causa disso, ele perseguia aos cristãos. Mas nós vemos então que Paulo talvez se achasse digno e merecedor de ganhar a salvação por causa dos seus atos. Quem sabe, por cumprir a lei, ele se achasse então merecedor de alguma coisa no reino de Deus, por cumprir a lei rigorosamente. Mas ele diz assim, em um determinado momento, que Jesus Cristo veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então Paulo se coloca na condição de pecador, porque a partir do momento em que ele teve um encontro com Jesus Cristo, ele passou a enxergar as coisas de como elas são de verdade, de que ele era carente, de que ele era necessitado da graça de Deus, de que ele precisava de Jesus. Então, meu querido amigo ouvinte do Evangelho, não se deixe enganar por aquilo que as pessoas fazem você acreditar que você é livre por conta das noitadas, por conta da sua vida de pecados. Você não é livre, porque o pecado ele te aprisiona, mas o Senhor Jesus Cristo, ele quer te trazer a verdadeira liberdade. Ele quer te trazer a liberdade plena, a ponto de você estar diante do pecado e poder dizer não diante do pecado. Muitas pessoas estão aprisionadas, não conseguem dizer não diante de um vício, não conseguem dizer não diante do pecado, porque estão aprisionados pelo pecado. Mas o Filho de Deus, ele veio para trazer liberdade plena, liberdade de verdade para a sua vida. Ele veio para te trazer a paz que o mundo não pode te oferecer. E é este evangelho que nós pregamos, o qual Paulo começou a pregar a partir do momento que ele conheceu Jesus. E ele disse lá em Romanos 1,16: porque eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, se você crê neste evangelho, a palavra de Deus vai operar com poder na sua vida para a tua salvação. A palavra do Senhor Deus, ela é poderosa. Se você deixar o Senhor Jesus Cristo tomar o rumo da tua vida, tomar a direção da tua vida, quem sabe você tem andado pelos caminhos do teu próprio coração, mas chegou o momento de você se perguntar: e o que Deus quer para a minha vida? Qual o propósito de Deus para a minha vida? Pergunte isso, meu amigo, faça essa experiência, faça esse teste e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Convide o Senhor para que Ele seja o Senhor, único Senhor e Salvador da sua vida, para que Ele venha dirigir os teus caminhos, que você possa passar a ter os teus caminhos dirigidos pela pessoa bendita de Jesus Cristo, porque foi para isso que Ele veio, foi para salvar, foi para trazer liberdade, foi para trazer cura, foi para trazer a libertação em o nome de Jesus.